Saudações a você que está conosco. Estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Simultaneamente também nós estamos no Facebook, no endereço do programa Insight. Bom dia, doutor Nilton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Aliás, eu falo Nilton, né? Mas é José Nilton Rodrigues de Freitas, né? Só para situar. Nilton, entre tantas outras coisas que nós falamos, até ficamos devendo ampliar um pouco a parte de ética, né? Mas como é a semana do Dia dos Namorados tivemos, né? E ainda, graças a Deus, eu acho que o romantismo, né, muda alguma coisa, mas ainda a relação, né, desde jovem, isso é algo que persiste, né, Nilton? As pessoas têm aquele espaço, né, para o romantismo. Bom, ainda bem que é assim, Leandro, porque talvez seja essa a parcela da equação que mantém um saldo positivo na vida. E aqui nós vamos tomar o romantismo como significado do amor, e o amor num sentido mais amplo, não só o amor do ponto de vista sexual, do ponto de vista afetivo também e criativo. Então, se nós preponderarmos nas nossas relações os aspectos mais positivos, que aqui nós estamos genericamente chamando de amor, no amplo sentido, certamente as relações têm mais chance de darem certo. Isso nos remete a vários programas anteriores. Nós temos batido bastante na tecla de que as relações precisam ser modificadas, sobretudo no âmbito da casa e da relação de casal, fundamentalmente dentro de casa, e que isso seja uma forma de contaminarmos as crianças com esse predomínio dos aspectos mais positivos das relações humanas, e para jogarmos essas crianças depois na vida adulta no seio da sociedade, para que ocupem cargos e funções de forma mais eficiente, onde haja um predomínio dos aspectos saudáveis sobre os doentios. Dessa maneira, esperamos que a ética mude e que possamos ter relações que levem mais em consideração o verdadeiro do ser humano, mais autêntico, como o respeito, a consideração, se colocar no lugar do outro e tudo mais. Características tão escassas na atualidade, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Agora, por outro lado, talvez aí nós temos que dar um pouquinho de foco. O ser humano não vê isso com bons olhos. O ser humano, isso não faz parte da preocupação, do grupo de preocupações do ser humano. Melhorar as relações, priorizar os aspectos positivos sobre os negativos, infelizmente, desgraçadamente, não faz parte das preocupações primordiais do ser humano. Vamos pegar assim, um adolescente, né? Está iniciando a namorar. O que leva ele, né, a se interessar por alguém? Né? Qual é o perfil que ele quer identificar numa outra pessoa? Tem relação com a sua própria vida na sua casa? Sim. Ele vai estar contaminado pela história da casa e da família. Certamente, quando ele na vida adulta ou na adolescência buscar alguém, naturalmente aquele modelo de amor ou de relação de casal ou relação de trabalho e tudo mais que ele aprendeu dentro de casa, ou que ele viu, assimilou, aspirou, ainda que silenciosamente, sem ter muita consciência, é o modelo que vai estar preponderantemente dentro dele fazendo escolhas. Então ele vai escolher pessoas com características muito semelhantes, ainda que sejam fisicamente diferentes. De quem da família? Das pessoas que foram importantes para ele. Aí vai depender do ambiente familiar, de como as coisas aconteceram. Nos aspectos positivos, tem crianças que quando chegam na adolescência ou na vida adulta, às vezes repetem, buscam pessoas que são semelhantes ao avô ou à avó. Aonde é que se constrói? Qual é a fase da criança que ela constrói esses valores? A partir da concepção. A partir da concepção. Da concepção. Não, porque eu lembro que na vida moderna a gente tem a criança já indo para a escolinha bastante cedo. Né? Sim. E também ao longo, antes da escolinha, tem muitas vezes a pessoa que cuida, né? E não obrigatoriamente seja a mãe ou o pai, sim, que tem sim. os afazeres, né? Modelos são criados. Sim.
Bom, aí vai depender da dinâmica da família e qual é a intenção com que se leva uma criança para a escolinha. Tu podes levar o teu filho para a escolinha porque a criança está muito solitária em casa, porque a criança pede para se socializar, não tem muitas crianças no ambiente da casa, e assim sucessivamente. Então, tu levas a criança para a escolinha para que ela possa se divertir mais durante algumas horas do dia. E tu podes levar um filho para a escolinha para te ver livre dele, para ter mais tempo para ti, para poder assistir teu jogo, teu futebol, para poder estar em casa sem fazer nada, sem a solicitação da criança. A criança solicita um monte, a criança ele vai dá trabalho. se identificar mais lá, de acordo com a forma como ele vai para lá. A criança vai entender, embora não descodifique em palavras, ela vai entender qual é a intenção com que mandam ela para a escolinha, com que levam ela na escolinha. Se é uma boa ou uma má intenção. Isso vai estar registrado dentro da cabeça dela e vai fazer parte do psiquismo dela. Isso vai fazer parte da personalidade dela, vai ajudar ela a se construir afetivamente através da percepção das coisas que não são ditas dentro de casa. Então, quando ela for pôr em jogo isso, quando ela for fazer escolhas ou se comportar a partir da adolescência ou na vida adulta jovem, essas questões todas vão aparecer naturalmente. Ela também vai ter a atitude de enrolar, de enredar, de fazer de conta, de mentir, de enganar, naturalmente, sem se dar conta que aquilo é um engano. Quando ela chega num ambiente da escolinha, na verdade, para se ver livre, né, os pais, vamos dizer assim, ela tende a se identificar ou substituir os pais pelas figuras da escolinha? Os professores são representantes dos pais e os colegas dos irmãos, por natureza, por definição. Quer dizer que ela vai repetir com os coleguinhas o mesmo ambiente que ela tem dentro de casa. São relações que se prestam para dramatizar as coisas boas e as ruins. Ela vai bater no coleguinha, ela vai roubar o brinquedo do coleguinha, ela vai tramar, ela vai ser invejosa com o coleguinha, ela vai fazer intrigas, ela vai tentar patotear, ser a chefe do grupo, da escolinha, da turma no recreio e patotear as crianças da mesma forma que ela viu em casa, ou vai ter comportamentos diferentes. Os pais vão influenciar diretamente, sem dizerem nada, através das suas atitudes. Mas ela já carrega com ela o modelo dos pais. E o modelo ancestral. Ou seja, quando a criança nasce, ela já nasce com uma herança, que é a estrutura básica de personalidade, que vem do mundo herdado, que se dá a partir do momento da fecundação totalmente ao acaso. São bilhões e bilhões de informações que se cruzam ao acaso e que vão formar a estrutura básica da personalidade, com vivências intrauterinas, que vão ser retificadoras ou ratificadoras, e fundamentalmente vivências extrauterinas, que vão ajudar a melhorar ou piorar o que ela já traz de berço. Então a atitude dos pais é muito importante, porque se a criança nasce já com uma estrutura básica de personalidade, onde venham determinadas tendências doentias, nocivas, que mais tarde podem se transformar numa psicopatia, dentro de um quadro psicológico grave, se os pais não identificarem, não tiverem uma atitude corretiva com relação a isso, essa criança só vai piorar. Então, ela vai chegar na vida adulta de forma totalmente distorcida. Até lembrando, assim, até para colocar a pergunta, né, Newton? Tu tens uma fase da tua vida do esquecimento. Sim, que é da amnésia infantil. 5 anos, né? A partir dos 4 até os 6 anos de idade, a partir dos 6 anos de idade... É natural o que acontece. Ou seja, nós esquecemos dos 6 anos de idade para trás, mais ou menos, 5, 6 anos de idade para trás, ninguém lembra de quando era bebê, de quando era recém-nascido, ou quando tinha 2, 3 anos de idade. Alguma que outra coisa que escapa da repressão. Quando se instala a repressão, que nós chamamos primária, a partir da resolução do complexo de Édipo, lá por volta dos 3, 4 anos de idade, aí se fecha a comunicação com o inconsciente. A partir daí nós temos um inconsciente reprimido e uma nova memória. Teve o complexo de Édipo, todas elas têm que ter, sim. Né? Elas vão ser obrigatórias. Sim, né? é fisiológico. Elas vão encontrar um modelo de amor com a mãe ou com o pai. Então, tu estás falando do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é dentro de casa, os menininhos têm uma atração amorosa muito grande pelas mães, embora não deixem de amar os seus pais, e as menininhas com os pais. Esse é o complexo de Édipo, que é cruzado, digamos assim. Mas existe o complexo também, dentro desses amores, existe o amor entre pessoas do mesmo sexo, que é um amor homossexual e que não é considerado distorcido, doentio, nem tem nada a ver com a homossexualidade adulta,
que é o amor pela pessoa do mesmo sexo, que também amor ao pai. Amor ao pai, o menino ama o pai, a menina ama a mãe. Então, os amores são fundamentalmente cruzados, mas também existem entre as pessoas do mesmo sexo. Agora, na adolescência, o que interfere na escolha de uma menina ou do menino, né, vai ser o que ele traz dessa relação de Édipo? Sim. Deve ser? Sim. Ou seja, da forma como nós nos amamos e amamos os nossos filhos, vai criar o modelo de amor deles. Eles vão ir se identificando da maneira como nós tratamos, como nós nos tratamos dentro do ambiente da casa, como nós nos tratamos na rua, a pequena e a grande família, e junto com isso vai interagir com aquilo que ele traz de berço, da sua genética. Então, as tendências que a criança tem, por exemplo, vamos dizer uma palavra simples para que as pessoas nos entendam em casa. Uma criança que tem uma tendência mais à desintegração, ou seja, uma criança que tem dificuldade de se integrar no grupo, participar do grupo, usufruir do grupo, desfrutar do grupo, juntar as pessoas, unir as pessoas. E vamos agora pensar mais diretamente. Uma criança que semeia intriga, inveja, que joga um coleguinha contra o outro, etc. É uma criança que traz dentro de si essa bagagem. Se ela nascer e se criar num ambiente onde os pais se intrigam, brigam, falam mal um dos outros para os filhos, que os pais fazem uma série de confusões do ponto de vista da desintegração, isso vai piorar o que a criança já tem de ruim. Então, a resultante vai ser certamente mais daninha para o psiquismo dessa criança. Cabe a nós, pais, identificarmos isso e, através do convívio que nós temos ao longo de alguns anos, melhorar isso. Nós temos, eu gosto de usar a expressão que nós temos em torno de 20 anos para influenciarmos diretamente nos nossos filhos nos bons aspectos. Também vamos influenciar nos ruins, mas com uma certa atenção priorizamos os bons, que é do nascimento aos 20 anos de idade. A partir daí, temos pouco acesso, já diminui bastante, porque já está o tempo todo na rua, já vê outras coisas, já escuta outras coisas, tem outras tendências. Outras influências. Outras influências. Mas nós esperamos que nesse período de mais ou menos 20 anos nós tenhamos sido influentes o suficiente para neutralizar as coisas ruins da vida. Nós somos uma situação de contradições, né, Newton? Porque se ao mesmo tempo que tu busca exemplos, né, da tua relação com os pais, da questão do Édipo e tal, por outro lado, na adolescência também tu precisa romper com os pais. Sim. Então, quer dizer, tu rompe com os pais porque tu é preciso, né, para te ver livre, ter liberdade para voar, mas ao mesmo tempo teus modelos até de amor são dos próprios pais. Então, mas isso que tu tá, esse tema que tu estás tirando é muito legal, porque ele deve servir de tranquilizador para os pais. Ou seja, os pais que tinham uma relação excelente com seus filhos, até os 10, 11, 12 anos de idade, a partir dos 13, 14 anos a relação se deteriora vertiginosamente, porque existe essa necessidade da ruptura, se dizem as coisas mais horrorosas, os pais escutam as coisas mais assombrosas, ficam chocados, magoados, terrivelmente ressentidos com os filhos, e muitas vezes ficam com a sensação de que perderam os filhos para sempre. Na verdade, os filhos estão só usando dessa tática, muito ruim, verdadeiramente ruim, mas é assim, é a modalidade que o ser humano encontrou de fazer rupturas nessa idade, de quebrar os pratos, romper da forma mais daninha e desastrosa possível. Uma vez passado esse período, depois dos 24, 25 anos de idade, eles voltam a se reintegrar, se organizar, e aquela relação que tinham do 0 aos 10, 11, 12 anos de idade é retomada. Mas retomada já de uma forma diferente, porque a ruptura da adolescência, ela existe justamente para fazer com que os filhos se desencaixem dos pais, cresçam e se encaixem numa outra dinâmica. Quando lá por volta dos 24, 25, 26 anos de idade, eles voltam a se encaixar já como homens grandes, como pessoas adultas. Ou adultas jovens, mas adultas. Mas os primeiros amores, vamos dizer assim, 12, 14 anos, vamos pegar um namoro jovem, né? Ele tem o modelo da família, da mãe, por exemplo, né? E ao mesmo tempo ele rompe com a mãe. Sim. Ele rompe com a mãe verdadeira,
mas se integra ao modelo da mãe atual, que vai ser a sua namoradinha. Então, um exemplo, né? São as ambivalências. Ambivalências. Né? Se os pais conseguem fazer essa leitura de perceber que os filhos rompem com eles, mas repetem com os outros o que tinham com eles, os pais se dão conta que essa ruptura, na verdade, ela é superficial. É só uma ruptura para que eles possam ter a identidade própria, possam ter a sua própria personalidade, sua própria história e vida, e a partir daí as suas próprias experiências. Embora carreguem dentro de si todas as cores do ambiente familiar com quem eles vão repetir e reproduzir, ainda que digam que não. Então, isso deveria servir de sendeiro, de luz, de apaziguador, digamos assim, para os pais, ao enxergarem que a ruptura com eles é superficial, não é profunda. A ética, a moral, os princípios já estão incutidos dentro da cabeça dos filhos. E a partir daí, mesmo que eles não queiram, eles vão repetir aquilo. Tem uma metáfora, um exemplo, digamos assim, que é bem legal da gente falar aqui, que é o fato de que se uma criança nasceu e se criou dentro de um ambiente saudável, ético, respeitoso, de bom caráter, ainda que ele queira, na vida adulta jovem ou na própria adolescência, ser um delinquente, um corrupto, um bandido, um ladrão, ele não vai conseguir ser um bom ladrão, um bom corrupto, porque ele não tem escola. Esse conceito de escola é fundamental que os pais entendam. Se os pais forem uma boa escola para os filhos, ainda que na vida adulta os filhos sejam assediados e queiram ser corruptos, estou usando a corrupção porque está na moda agora. Sugados para aquilo lá. Aspirados, sugados para a corrupção, eles vão ser um péssimo corrupto. Eles vão fazer tudo errado e vão desistir em algum momento. Mesmo que eles tentem, os resultados vão ser tão desastrosos que eles não têm escola para serem ladrões ou más pessoas, que eles vão desistir e vão voltar a se comportar da maneira que mais dá certo na vida, que é o modelo de casa. Então, a melhor forma que nós temos de lançar no futuro pessoas adultas jovens que vão colaborar para a sociedade da melhor maneira possível é sendo uma boa escola. Em contrapartida, se nós formos uma escola cheia de malandragem, cheia de silêncios, de escapadas, de coisas não ditas, mal feitas, escondidas, segredos, nós estamos preparando nossos filhos, de repente, para os maus políticos. Mas mesmo assim, nós somos ambivalentes e somos contraditórios. Sim. Na nossa caminhada da vida. Né? Porque você diz uma coisa, mas lá no fundo você diz para uma pessoa, mas para outra pessoa não. Sim. E é a mesma. Na sua cabeça é quase a mesma. Então, é muito difícil de uma pessoa ser correta, honesta, o tempo todo. Por quê? Porque todo mundo tem a imperfeição dentro de si, todo mundo tem a tendência, o desejo. Mas ele nem tem esse filho. Ele não tem a consciência. Então, mas uma coisa é tu dizer, vamos usar uma expressão, Leandro. Uma coisa é tu passares, chegares na esquina, olhares para os dois lados, não tem carro de nenhum lado, a sinaleira está vermelha para ti, é meia-noite, tu estás assustado, com medo que seja assaltado, e tu avança a sinaleira e passa para o outro lado. Outra coisa é tu avançares o sinal quando vem um monte de gente ao meio-dia, cheio de trânsito, pedestres na frente, tu passa a faixa de segurança, porque tu não estás a fim de esperar. É completamente diferente. Então, a intenção que está por trás é o que vai caracterizar o resultado. Ou seja, se tu tens uma intenção de passar a perna no outro para te beneficiar sem te importar nada com o outro, se a pessoa vai sofrer, vai adoecer, vai morrer, vai passar trabalho, vai perder o sono, vai se separar, vai infartar, vai morrer, é uma coisa. Se tu faz algo ilícito, digamos assim, porque está fora da lei, como passar uma sinaleira na madrugada quando está sozinho na esquina, com a consciência de que tu não vais lesar ninguém, que aquilo não vai provocar um mal maior para ninguém, é completamente diferente. Tu cometesse um delito, um crime, sei lá, não um crime, cometesse um delito, digamos assim, mas completamente, a intenção que está não por houve trás, riscos maiores. nada demais. Ao contrário, tu até te poupaste. E neste caso, Newton, que eu dei o exemplo, né, que ele, ao mesmo tempo que idolatra alguém que ele está gostando, que é o espelho da própria mãe ou do próprio pai, né,
ao mesmo tempo ele tem que romper com o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Sim. Quer dizer, isso é uma ambivalência Mas interessante. Embora se digam coisas ásperas, é uma ruptura de amor. Faz parte do crescimento, da evolução. Talvez os pais e os próprios adolescentes não entendam da forma como nós estamos colocando agora. Mas certamente a crise da adolescência é uma crise, é uma ruptura de amor. Claro que ela existe porque prepondera os aspectos negativos da personalidade do adolescente, ou seja, se nós pensarmos na dualidade instintiva, impulsão de vida, impulsão de morte, digamos assim, ou seja, saúde, doença, aspectos positivos e negativos dentro da personalidade do adolescente, nas crises, ou na crise da adolescência, prepondera os aspectos negativos, que rompe com tudo, que briga, que escinde, parte, que desintegra. Evidentemente, isso é a manifestação clínica de uma cabeça que está preponderantemente habitada por aspectos negativos nesse sentido, mas necessários para que o indivíduo rompa. Poderia ter sido diferente, mas nós temos dito que o psiquismo humano não se formou num laboratório. Ele se formou, ele se habilitou, ele se desenvolveu ao longo de vários milhares de anos, sim, do jeito que deu. Esse é o jeito que deu. Conheci várias pessoas, também deve ter conhecido na vida, quem não conheceu, não é, Newton? De pessoas que encontraram uma namorada no colégio, na escola, né? Se casaram, tiveram filhos, né? E até hoje não tiveram, continuam casados, ou sim, tiveram uma vida muito bem, obrigado. Sim. Né? Não são, eu acho que são raros. Sim. Porque é uma tendência normal das rupturas também. Na própria adolescência, o namoro da adolescência, a tendência de me vingar, entende? Ele não é muito comum, porque tu tem em processo de conflito interno. E a outra jovem também. Pois é, mas nós sabemos desde a clínica de que as pessoas mais saudáveis são aquelas, e eu vou repetir uma frase de Freud. Freud dizia que uma pessoa saudável é aquela que subjuga ou controla os seus piores instintos com os melhores. Ou seja, se o indivíduo tem dentro de si a capacidade de pensar e sentir esses desejos todos, digamos assim, de ruptura, e se ele consegue dar um encaminhamento mais saudável e priorizar a sua relação de amor, priorizar a sua história, a sua construção ao longo da vida, e tiver orgulho dessa caminhada e colocar o acento nas coisas positivas que ele construiu com aquela pessoa, certamente ele não tem motivo para se separar. Ele irá pensar, irá desejar, mas não colocará em prática, porque numa relação de custo-benefício ele tem consciência que aquilo é uma loucura, uma doença. Destruir o bom para poder permitir que o ruim assuma o lugar. Então o indivíduo passa a conversar com ele mesmo. Sim, mas nas nossas escolhas, aonde é mais fácil de errar? Na nossa adolescência ou na maturidade? Nas crises é muito mais fácil. Nós temos a crise da adolescência, que o adolescente vira de perna para o ar ou do lado avesso. As tuas escolhas estão contagiadas. O teu mundo, tu não consegues pensar linearmente. Os aspectos positivos da tua personalidade não preponderam no teu pensamento. Então tu estás pensando e se atravessam determinadas distorções que te arrastam, como se fosse uma correnteza, uma enxurrada. Depois, na crise da metade da vida, por volta dos 35, 40 anos de idade, as pessoas voltam a se desestruturar de novo, que é quando dá a grande leva de separações. O que me parece, Newton, estou falando, pensando em voz alta também, me perdoa, né? Mas as primeiras relações, elas gozam de um espaço de uma lembrança muito grande. Porque ainda estás inaugurando essa nova fase, né, Newton? Mesmo sendo conflitivo, ela ocupa quase todo o espaço. Bom, a adolescência é evidentemente um grande descobrimento. É quando o jovem sai de casa e entra no mundo. Ele abre a porta da casa e sai sozinho para a rua. Não deveria sair sozinho, deveria sair acompanhado pelo pai. E esse processo não deveria se dar na adolescência, mas já desde a infância. O pai é a figura que deve levar o filho pela mão para a rua e acompanhá-lo ternamente por dentro, dizendo e mostrando os obstáculos da vida com as suas características, mas ao mesmo tempo dando espaço para que o filho faça as suas próprias experiências. Quando isso não acontece, chega na adolescência, vou rebobinar o filme um pouquinho, o pensamento. Quando o pai faz isso e acompanha o filho,
esse adolescente vai entrar na crise da adolescência, vai se desestruturar igualmente. Mas ele vai se desestruturar com uma bagagem interna mais confortável. Ele vai ter elementos internos suficientes para administrar sua desestrutura de uma forma um pouquinho diferente. Se o pai não fez essa função, ele vai sair igual para o mundo, só que ele vai chutar a porta de dentro para fora. Ele vai arrombar a porta e vai sair para o mundo. E toda pessoa que arromba a porta e sai para o mundo, bom, sai daquele jeito, enlouquecido, digamos assim. Então, alguns adolescentes são obrigados a sair para o mundo de qualquer jeito, porque não tem outra possibilidade. Mas o que acontece com o pai? Ele se constrange em falar? Não, não tem preparo. As pessoas não têm preparo, a população mundial, 0,0 alguma coisa da população tem algum tipo de preparo para pensar com mais profundidade o que nós estamos fazendo aqui. Quase 100% da população mundial não tem preparo para pensar com profundidade e entender essas coisas todas. Então vão tocando de ouvido, vão fazendo as coisas intuitivamente. E os resultados são os mais nefastos possíveis. São pouquíssimos, são raríssimos os pais que conversam em casa como nós estamos conversando. Por essa razão, a humanidade teve o destino que teve. E tem o destino que tem. Sim, um diálogo mais aberto. E sincero, e profundo, e reflexivo, e se incluindo nos problemas e nas soluções. No programa da semana passada, tu usasse uma expressão, tu dissesse, as pessoas são podres. As pessoas, nós nos referimos a alguns políticos, não todos, evidentemente, mas aos mais corruptos. E tu dizias, as pessoas são podres. E eu disse, porque nós somos podres enquanto pais. Certamente as pessoas em casa ficaram chocadas com isso. E disseram, eu não sou podre, eu trabalhei, eu provi meu filho do melhor, eu dei escola, eu paguei, eu isso, eu aquilo. Mas nós fomos podres. Porque se a maioria das pessoas vai e faz esse tipo de coisa e tem a complacência dos outros, desculpa, nós somos podres enquanto pais. Por podres eu quero dizer, nós somos descapacitados, desabilitados, não nos questionamos, buscamos os caminhos mais curtos, não gostamos de ser solicitados, nos irritamos quando nos incomodam, e criança incomoda o tempo todo, porque não sabe nada, tem que aprender tudo, faz tudo errado, ou a maioria das coisas erradas, nós temos que estar corrigindo, ensinando, batalhando, dormimos mal, trabalhamos mal, gastamos a maioria do nosso dinheiro corrigindo coisas, etc, etc. Mas é assim. Se nós não fizermos essa parte toda, então somos podres. E as pessoas saem distorcidas. Eu escutei no consultório essa semana, eu vou só dizer essa palavra, só esse pensamento e já te dou a palavra, Leandro. Uma pessoa já de meia vida, um profissional liberal de 30 e poucos anos de idade, solteiro, que me disse, eu não quero ter filhos. Eu não quero gastar meu tempo e meu dinheiro com criança. Eu quero gastar comigo. E se eu tiver aqui trabalhar mais para sustentar um filho, eu estou fora, eu não quero fazer isso. Eu não desejo ter filhos. E acho que não é uma coisa legal. Porque me sobrecarrega, me tira a liberdade, eu tenho que me cercena meu tempo, vai desqualificar minha vida. Está muito bem que ele pense assim. Ele é um profissional jovem, bem-sucedido, solteiro. Está muito bem. O que vai complicar se ele casar e tiver filhos? Mas isso aí, nesse comportamento, né, é um pouco egoísta. Depois do intervalo, nós voltamos ao intervalo e já voltamos sobre esse assunto.